Chegando a partir de agora, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Eu não vou apresentar o meu convidado de hoje. Vocês vão ouvir um som aqui, ó. Pode tocar. Oswaldo Pereira Guerra, o nosso Guerra sanfoneiro. Mais um pouquinho, Guerra. "77 Primaveras". Está aqui com a gente, uma alegria muito grande. Um prazer em receber você aqui, Guerra. Prazer é meu, cara, que isso. E você sabe Sempre que precisar, eu tô aqui para ajudar. Até porque você faz parte da história de Orlândia, você tem consciência disso, né? Porque você, com a sua importância na música, você é importante na história de Orlândia. E esse programa tem a finalidade de mostrar tudo aquilo que você já fez dentro da música, a alegria que você levou para vários eventos. Eu gostaria primeiro de perguntar, sua família toda ela vinda de Portugal, certo? Todos os portugueses. Todos. E, no seu caso, quantos irmãos você tem? Irmãos meus mesmo, nós somos em 4. Sim. 4 homens e 4 mulheres. Então, no total da família, são 8. 8 filhos. 8 filhos. Filhos do seu Manuel e da dona Maria Aparecida. Todos vivem aqui em Orlândia ou tem gente que mora fora daqui? O Osmar mora lá perto de São Paulo. Tá. Os demais, todos aqui em Orlândia? É tudo por aqui. Tudo em Orlândia. É. Agora, para que a gente, antes de trazer a sua apresentação musical, é importante que para as pessoas que talvez não conheçam o Guerra, falar um pouco da história dele aqui. Você naturalmente estudou o seu primário nas escolas tradicionais. É, tudo aqui, né? Coronel Orlando, depois o ginásio. O Geraldo lá. Isso. E você fez escola de comércio? Fiz escola de comércio também. Tá. E fiz um curso em Ribeirão também lá. O Banco Itaú arrumava para levantar as pessoas para... Sim, perfeito. Entrava no chute, né? Tem que aprender para fazer isso aqui. E você, no teu caso aí, você falando do Banco Itaú, antes de chegar ao Banco Itaú, você trabalhou em várias empresas aqui da cidade. Trabalhei. Rapidinho, diga algumas que você trabalhou, Guerra. Só pra gente. Até a Comov eu trabalhei. Na Comov também? Também Comov, trabalhei na Algodoeira. Na Somalgo? Na Algodoeira da época que era só algodão mesmo. Algodão, perfeito. E depois eu entrei na Morlan também, trabalhei em vários lugares. E agora, a sua história no Banco Itaú começou quando? Pelo que você me informou antes... 1969 eu entrei lá. Quantos anos você tinha quando começou no Banco Itaú? Devia ter uns 18 anos, 19. 18 anos. É. E quem que permitiu com que você entrasse no Banco Itaú? Quem era o gerente da época era o Carlos Ceribelli. Foi o seu Carlão que... Naquele negócio que eu estava trabalhando no Quácio, eu passei e escutei o cara falar assim, tá precisando de gente no Itaú. Eu não voltei na hora do almoço, não fui lá falar pro Dom Emílio. Você conversou com o Dom Emílio, o Padre Emílio na época? Mas você tinha amizade com o Padre Emílio? Eu tocava lá na bandinha dele. Da própria igreja, né? Aí ele foi lá no Carlão, falou com o Carlão falou, não, fala para ele segunda-feira ir para São Paulo já fazer. Aí já foi contratado. Aí você ficou em São Paulo, fez lá um treinamento e veio aqui para o Banco Itaú. E você começou em que função dentro do Banco Itaú? Eu fazia café, limpava o banco, era o comecinho mesmo daquele bravo. Entregava correspondência, que era muito na época, né? E era o que eu fazia. Eu fui subindo de acordo com a necessidade do funcionário que estava precisando, eu ia passando, e cheguei até gerência, graças a Deus, cheguei gerente do banco. Quanto tempo de Banco Itaú? Você lembra? Deu o quê? 30 e lasca. 30 e poucos anos. E aí você chegou no momento que você se aposentou do banco, é isso? Aposentei no banco. E aí começou outras atividades. Outras atividades. Hoje você é aposentado e você vai ao sítio também? Você tem algumas atividades no sítio? Mexo um pouquinho lá com as coisas lá. Tem que tá difícil, mas tem que fazer, né?
Tá perfeito. Aliás, a sua família tem uma característica. Morro Cavado, os Guerras normalmente começaram lá. Tudo lá. Você lembra quantos alqueires tinha lá, no Morro Cavado? Total? Ah. Total, minha avó tinha 40, acho que 48 alqueires lá. Perfeito. Depois foi dividindo para os filhos, aquela coisa tudo. Dividindo um tanto para cá, um tanto para lá. Então, cada um hoje tem a sua propriedade lá. Tem. Tá. Por exemplo, eu sei que o Zé Augusto Guerra lida com verdura. Lá no seu sítio, você tem o que lá? Eu já trabalhei com café, trabalhei com limão Tahiti, trabalhei com... E ultimamente agora foi com gado. Eu vendi o gado e parei porque deu essa seca aqui de lá de 6 meses, 8 meses sem chover, mas deu um trabalho para tratar dos animais, rapaz. Teve que comprar, acaba gastando o que não pode. Que é ração, né? Ração. Ele não vai mais pro pasto, você tem que complementar. Foi bem complicado, viu? Agora, Guerra, o seu lado muito conhecido é esse lado musical, né? E a gente está aqui com você com muita alegria, que afinal de contas, como ele tem uma história de vida bastante interessante, nós vamos passar por várias etapas, né? Isso. Eu sei, por exemplo, que lá no sítio dos Guerras, parece que a sua mãe gostava de cavaquinho, alguma coisa. Conta essa história do cavaquinho. A minha mãe nunca tinha tocado cavaquinho. Aquilo foi até gozado, aquele negócio lá. Não tinha, ela nunca pegou um cavaquinho. Aí o finado meu pai pegou e foi lá e comprou um cavaquinho, trouxe. Naquele tempo não tinha coisa para guardar. Você põe dentro de um saco de açúcar e trazia. Era o jeito de guardar. Abriu o saco do açúcar, toma aqui o cavaquinho seu. Aí, e pegou e afinou. Como que ela tinha a noção... A sua mãe afinou? Minha mãe afinou o cavaquinho. Como que ela tinha noção que era aquelas 4 cordas, era diferente uma da outra, e ela soube montou, e começou a assoviar para mim, e passar a música. Eu peguei e aprendi a música. Quando foi de tarde, eu estava tocando. Olha que coisa interessante. Artista como ele... Aliás, um exemplo da própria mãe, não tem esse negócio de partitura, ficar lendo partitura, não. É aqui, ó, ouvido. E esse lado seu de ter um ouvido bom para poder tocar foi da sua própria mãe, na sua opinião. Porque meu pai não sabia nada, coitado. Não tinha... Seu Manuel não era do ramo. Não. Negócio, eu gostava de enxada mesmo. Agora, depois do cavaquinho, parece que tinha um vizinho seu que tinha uma sanfona. Conta essa história. Foi o seguinte lá. Nessa época aí, eu tinha de 7 para 8 anos, o meu tio foi levar minha avó em Campinas, porque ela só fazia catarata lá, na época, na região, porque não tinha isso aí. Então ele foi para lá e levou minha avó para fazer a cirurgia. A operação? E passou numa loja, ela comprou uma sanfoninha, Hering. Nossa. 24 baixos. O que é esse negócio de baixo? Por exemplo, aqui tem uma opção de tecla. Essa Scandale, que foi um presente do Chico Sanfona, salgou do seu Francisco Junqueira, Chico Junqueira. E essa daqui tem quantos baixos, você falou? Ele tinha umas pancadas que eram fodidas. O Chico Junqueira chegava assim, Carlão! Ô, Carlão. Isso para o Banco Itaú. Ele entrava na agência do Banco Itaú. Foi a época que eu conheci lá, né? Ele falou, Carlão, o Guerrinha vai comigo até a Vale do Rosário, nós vai trazer um pouco de dinheiro para fazer um depósito na conta corrente, nada. Nós estávamos indo para fazenda. Para tocar. Comer frango caipira. Comer frango caipira, aquela coisa. O seu Chico com aquele jeitão, pitando um cigarrinho. Nossa, assim... Chico Sanfona, seu Chico Junqueira. Queimava tudo a roupa ficava tudo furada, você lembra? É uma pessoa que tinha... E ele tinha esse costume de presentear as pessoas com algum instrumento, alguma coisa. Agora, voltando à história dos baixos, né? Esse acordeon, ele ganhou do seu Chico Junqueira, tá? Agora, se você pegar aqui, quantos baixos tem esse acordeon? Até que eu tenho 45. E aquela, aqui é o solo, e né? aquela sanfoninha Hering, quantos baixos tinha? 24 baixos. 24. Era uma sanfoninha menor. Eu falo assim,
O meu tio tá nheque, não saía música de jeito nenhum, né? E eu de lá de cima falei, se eu pegar ela hoje lá, eu já vou tocar uma música nela. Já tava... Por seu tio morava também ali perto no sítio, você ficava escutando o homem. Morava aqui, 100 metros longe da minha avó. Aí eu troquei, meu pai falou assim, mas você trocou aquela vaca e o bezerro? Eu falei, troquei, ué. Mas dá para comprar 3 sanfonas. Então eu comprei já. Comprei uma. Você vendeu uma vaca e um bezerro para comprar para comprar a sanfona do meu tio. Aí você comprou a sanfona dele e já levei para cá. Levei na quinta-feira, quando foi no sábado já estava tocando lá. Só no ouvido. Qual foi a primeira música que você lembra que você tocou? Toca aí para nós. A primeira, ou uma das primeiras. Era mais ou menos, muito antiga, né? E era a música da época, né? Era. Isso era um sucesso, né? É. E aí foi a primeira, porque o seu tio tentava e não dava conta de fazer a coisa acontecer. Mas não tinha nem jeito. Quantos anos você tinha quando você fez essa grande aquisição comprando uma sanfona? Tinha 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Aí surgiu o seu Antônio Martins, Orlândia Rádio Clube. Naquela época era ZYR53. Antes disso aí, eu tocava. Aí, depois que eu estava tocando cavaquinho, tinha o seu Antônio Martins, toda vez toda época de chuva, ele chamava o João Bravo. É um taxista. Taxista para me buscar lá na no roça. Sítio. Lá na roça, no sítio. Eu vinha, tocava lá na Rádio Orlândia. Era no domingo que eles tinham um programa de auditório. Eu lembro bem. Todas aquelas coisas lá. Aí me levava de volta outra vez. Eu agradeço muito o seu Martins, seu Antônio, pai do Chester, fundador da URC. Olha que legal. E naquela época, quando você se apresentou, qual foi a primeira música que você tocou lá no auditório do Orlândia Rádio Clube? É uma daquelas que eram tradicionais na época. Você gostaria de apresentar pra gente aqui? Lembra de uma? Vamos lá. Tem. E o auditório aplaudia. Quem era o apresentador? Era o Pita naquela época? Quem que era? Enchia o bucho de Guaraná. Tinha um cara que ia vender lá na porta da coisa. E os caras pagavam para mim tocar música, né? Nossa, saía de lá com a barriga desse tamanho. E depois ia comer macarrão em casa, que era tradicional de domingo, né? Bom, e aí no Orlândia Rádio Clube você se apresentava nesses eventos? Aí eu comecei a acompanhar também. Comecei a acompanhar os cantores tinha dois irmãos de Salles que cantavam lá. Tinha mais pessoas que cantavam lá. E pedia o Catité na época. Grande Catité. Uma música que você tocava com o Catité, você lembra dessa daí? Tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. Essa é uma música ele também. Acompanhava bem no violão. E você chegou a ter conjunto. Explica para nós essa vida de montar grupo musical. O conhecimento com Dom Emílio foi ele comprou uma aparelhagem lá e nós montamos uma banda para acompanhar na missa, é isso? Era para missa também, mas era para tocar lá. E o padre fazia uma dancinha lá para molecada lá, né? Sim. Tocar. Aí ele foi enchendo o saco que puseram o nome
na coisa Na banda? Boate da Boa Fé. O pastor outro dia cortou tudo. Era o Dom Emílio. Você lembra, Dom Emílio? Atrás aqui, Sérgio. Dom Emílio era uma figura que ainda está vivo, graças a Deus. E foi ele, eu era coroinha, né? Coroinha. Assim como o Guerra era músico, eu era coroinha. O Guerra tem 10 anos mais velho do que eu, mas ele me convidou, né? Era coroinha, aquela história toda. Meu irmão Sérgio era sacristão, você imagina a dupla. E eu acompanhava o Dom Emílio, na época, Padre Emílio, para ensaiar o pessoal antes da missa. Por isso que eu desenvolvi essa certa facilidade para falar. Eu era um menino muito curioso, né? A tia Doroti me alfabetizou com 4, 5 anos, aí eu já sabia ler, a gente ia e ensaiava, né? Era coroinha, você vê. No caso do Guerra, em tempos até anteriores, ele apoiou nesse projeto, e ele tinha esse lado, né, especial. Então foi lá que vocês chegaram a montar o grupo. Então a primeira participação sua num grupo musical foi lá na igreja, portanto. Na igreja. E lá não tinha gente, né? Eu tinha que pegar tava faltando violão, por exemplo, para tocar. Eu tinha que pegar o violão, aprender primeiro para passar para alguém. Passava para outro, pegava a guitarra, pegava também, passava. Contrabaixo, mesma coisa. Você era uma espécie de maestro dessa banda da própria igreja. Era. Você ia desenvolvendo um talento, a pessoa não sabia, você ensinava para ter a variedade. Então eu tocava, eu tinha facilidade para aprender. Eu tocava a guitarra e chamava o cara e passava para ele tudo lá. Isso é uma virtude que você tinha, né? Essa facilidade de ser bom de ouvido. Você imagina você conseguir interpretar. Segundo o Toninho Bonucci falava para mim que eu tenho um dom. Um dom. Não, como é que ele falava, né? Tem além do limite que ele falava. Ele falava o nome, não sei o que é. Ou seja, uma capacidade muito grande de interpretar isso e saber entender. Agora, esse grupo da igreja, teve um tempo também que você teve um grupo musical. Não, depois da igreja, ele pôs o nome na banda de Elite Som. Elite Som. Padre pôs, Elite Som. Aí depois que surgiu esse problema aí que ele queimou com o pessoal, que falou besteira lá, né? Uhum. Pra ele foi besteira. Né? E aí eu peguei. Então, como é que vai fazer, padre? Não, eu vou te dar essa aparelhagem, tudo, você vai tocando aí, não precisa pagar nada não, fica pra vocês aí. E foi entrando, gente, até o chileno tocou lá. O chileno falecido, foi oficial lá do nosso fórum. O chileno tocava que tipo de instrumento? Uma timba, né? Ele é a timba, que era a especialidade dele, né? E agora, naquele tempo, você também chegou a conhecer, por exemplo, o Julinho Bussi. E tem uma história que o Julinho, teclado que falava que é igual um piano. Como é que funciona isso? Esse é o som de piano, alguma coisa? Assim, ó. É o baixo. Tá de brincadeira. O cara acabou de tocar New York, New York. Que coisa! Quando é que você aprendeu essa música, Guerra? Rapaz, aprender essa música de ouvidos, o cara precisa ser bom, né? Que é uma música... Esses acordes que aumentam, ó. Tá vendo? Você vai montando a... Então, por isso que a interpretação que o Julinho, que é conhecedor de música, que era bom de teclado, falava isso para você. Não, então vamos tocar na minha banda. Eu falei, não. Eu vou comprar um teclado para mim. Comprei um teclado
e continuei. Aí chamou Som Livre, a banda que nós montamos, depois do padre lá. Depois, você lembra, né, da Som Livre, da banda. E depois nós fomos tocando, e começou a fazer vocal, fazia 4 vocal, com as coisas bonitas. Perfeito. Aí já teve que chegou o Paulinho, pegou o pessoal mais fudido para tocar. Uhum. Aí montamos o Vera Cruz. O Vera Cruz. Deixa eu só dar uma interpretação. Toda vez que o Guerra olha, você viu, é o Sérgio Maia. Vira a câmera aí, Sérgio Maia, por favor. Pra gente entender. Sérgio Maia, tá com a câmera, certo? É que o Sérgio Maia, esse cara foi funcionário seu no Banco Itaú? Sérgio Maia! Foi? Foi. Era bom funcionário, Serginho? Como era, viu? Aí de vocês falar mal dele. Não, mas naquele tempo, as pessoas queriam trabalhar. Hoje você não arruma mais funcionário bom, porque eles não querem saber. Você quer saber de entrar lá. É. E aí você passa no lugar a ver com o advogado, como é que eu faço para cobrar hora extra dele? A coisa é feita desse jeito. É por aí. Bom, vamos começar a partir de agora. Está muito bom o papo. Eu queria que a gente começasse a fazer um passeio pela história. Você me disse que o primeiro, né? Você era menino, naquele tempo tinha arrasta-pé. Arrasta-pé, eu estava falando para o Sérgio Maia, eu nasci na Vila Marcúcia. Eu lembro dos meus tempos, você tem, eu repito, 11 anos mais idoso do que eu, mais vivido do que eu, mas eu lembro, né? Armava aqui com um negócio de lona. Aquela lona da carroceria do caminhão, que lá esmarrava as pontas e metia. E o chão? O que tinha no chão? Casca de serragem, não era? Não, que era? De arroz. Arroz, isso, casca de arroz. O Serginho tá lembrando bem aqui. Lá no Rastapé, e o meu vô Davi sempre falava disso, né? Qual era a música que mais se tocava? Nós vamos começar a fazer um passeio pela história. Só com um cara que nem esse que a gente consegue. Os arrastapés é um monte de melodia que a gente vai emendando para dar tempo de todos dançarem. Tá e o princípio era o Mariuzan. Mariuzan, Então, vamos uma por uma, depois a gente vai evoluindo. Vamos lá, solta aí. Arrasta-pé, pessoal. E assim por diante. Que o Guerra está dizendo é verdade, né? Esse som fica repetindo, e o coro comendo, como a gente fala, né? Aquela dança ia... Essa música como é que chama? Essa que você acabou de tocar? Quarto Centenário. Quarto Centenário. Fez, isso, 1954. Fez 400 anos de São Paulo. Ele fez essa música. Tá. Além dessa, qual é a outra que era o sucesso no arrasta-pé? Outro solo que vocês faziam lá. Guerra, aproveita aí. Esse acordeão, você tem que afinar esse acordeão? O que é afinar um instrumento? Esse aqui é o seguinte. Quando chega de navio, você tem que rapidamente levar num afinador. Aqui dentro, você entra a maresia. Sim, é o efeito do mar. O sal, né? A maresia destrói que aqui são essas teclas aqui, é igual aquela coisa, você toca, sai a mesma coisa. Então, se não levar para limpar, é um tipo de um produto que eles passam, que seca aquilo ali. Agora, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação numa festa, qual seja, você prepara o instrumento de que maneira? Você toca um pouquinho antes? Não, ele já vem pronto para mim. Já vem... Isso aqui, durante a semana, você tem que dar um trabalho nele, aquela coisa. Ver se está desafinado, está afinando ou não. Mas o que seria, então, afinar? De repente, ele está... Qual o mecanismo você usa? Você abre... Isso aqui tira isso aqui. Ah, tá. Não precisa tirar. Você tira...
Aqui, a hora que faz isso aqui, ó, ele bate na... Então você visualmente consegue fazer isso, pela experiência que você tem. Que legal. Continuando no Arrastapé, outra música que você acha interessante daquele tempo, que era um sucesso nessas festas que normalmente eram no sítio, nas fazendas? Lá na época era Tico-Tico do Fubá, que as coisas bravas lá, né? Também. Sim. Agora depois eu comecei a tocar. E quadrilha, música de quadrilha, que sempre acontecia. Festa junina, por exemplo. Olha a ponte, vai cair. Isso aqui eu fico muitos anos sem tocar, esse tipo de música. Então tá guardado aqui dentro ainda. É verdade. Mas de vez em quando você tem que dar uma lembrada para não esquecer. Não esquece. Já que você falou isso, quantas músicas você consegue guardar? Por exemplo, porque todas que eu pedi você tocou. Eu toco 3 dias sem repetir música. Consegue isso, Guerra? 3 dias. Quer ver o tango que eu falo que eu acho bonito? Tango, vamos lá. Isso é bonito. Isso aqui é tocado com o vaneirão. Vaneirão. Toca um vaneirão. É. Junto. Vaneirão é um ritmo típico do gaúcho, do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Que legal. E, por exemplo, tem um ritmo que me veio aqui, bolero, por exemplo. Bolero. Bolero é um ritmo também que eu sei que você toca e manda bem. É 2 para lá, 2 para cá. Boneca cobiçar.
Show de bola. 2 músicas lindas, maravilhosas. Isso aí, quando você tem muita gente dançando, você vai emendando uma na outra. E vai mantendo o ritmo de uma certa forma. Eu fui num evento um dia, numa festa, você estava tocando Mercedita também, você toca, né? Mercedita é Mercedita. Assim, Bonito. bonita, Essa né? é bonita. Música bonita. Todas, aliás, são bonitas. Teve uma fase também que você tocava chorinho, né? Embolado meio com samba. E você lembra alguma desse tempo? Que já chorinho. faz um. Chorinho, alguma coisa. Vocês viram, meus amigos, eu estou pedindo ritmos diferentes. Não tem nada combinado disso, não. Ele falou, pode soltar o que você pedir, o jogo acontece. Isso é fantástico, né? Essa sua capacidade de... Tem hora que até eu fico pensando, mas como que tá tudo marcado aqui dentro para mim tocar, né? E se eu ouvir uma fita, um CD, qualquer coisa na tua casa, lá na tua casa, por exemplo... Sim. Eu chego lá na minha casa, pego essa sanfona e toco como acompanhando pelo próprio som. Sem escutar mais nada. Já gravei aqui dentro. Agora, a gente vê que esse movimento de braços, quando você... As suas apresentações são 2, 3 horas, muitas vezes até mais, né, Gainha? Tem vezes que eu toco 6 horas. É impressionante. Eu acompanhei um dia, o homem não parava. Um atrás da outra, e você sente, é lógico, com 77 anos... Canseira dói, viu? Dói. Dói bem o ombro, porque... É muito movimento, né? Quantos quilos pesa esse acordeão? Tá 40 quilos. 40 quilos? Meu Deus do céu. Também é uma máquina isso. Você tocava aqui mesmo? Você tocava lá, o Serginho. Violão, O Serginho tocava violão. Eles estão conversando, vocês viram aí agora. O Serginho. Não, beleza. O Guerra, sempre tem aquela música, né? E daqui a pouco nós vamos partir para a reta final, trazendo aquelas que você considera importantes na sua carreira. Qual é aquela música que as pessoas chegam, Guerra, toca aquela. Eu sei, por exemplo, que na noite, o toca aquela é Boate Azul. Qual, no seu caso, quando o pessoal chega numa festa? Quando toca aquela, tira um sarro na minha cara, né? Não sei, mas eu tô dizendo. Mas eu toco aquela que eu pensei que era aquela, só que não sei se era. Mas qual que é a mais pedida? Assim, normalmente qualquer. Não tem muita aí. Uma, por exemplo. É a Boate Azul, Acabei de falar.
Meu Deus do céu. Tá vendo que eu acertei, né? É a mais pedida que a gente sabe que é a tal da Boate Azul. Ô, Guerra, agora nós vamos na reta final do programa. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou te pedir para você tocar as 5 mais importantes músicas na sua carreira que você tem. Se tiver mais, você me diga. Quantas músicas? Não tem tanto assim. Você sabe porque quando eu vou tocar, fazer um show onde pede lá, eu falo assim, então marca os nomes para mim. Tá, não, mas eu quero saber você próprio, como profissional, uma pessoa que tem essa sensibilidade. Tudo, aquelas, não, mas me escolha 5 que você considera as suas preferidas para tocar, aquelas que te dão mais prazer para você tocar. Pode ser música internacional, nacional, pode ser arrasta-pé, o que seja. Vamos começar de trás para frente, a 5ª nessa classificação. Vamos lá. E diga o nome da música no final, tá? Ué? Qual é o nome? Qual é o nome da música? Aqui é do Sivuca. Sim, exatamente, do grande Sivuca. Mais uma, Guerra. Guerra, mais uma música que está sempre na tua memória e que você acha que é muito importante na sua trajetória. Wes? Aí tem um berrante. Berrante, vamos lá. Ó o berrante. Você mexeu nessa tecla. Essa aqui desarma. Tudo é técnica, né? Isso aqui é o que socorre a gente. Tô solando aqui. Já vai desarmando. Perfeito. Agora, música assim, tipo Chico Mineiro, você sabe? É lógico que você sabe.
Essa música me mexe, né? Eu lembro muito do meu pai, né? Meu pai adorava essa música. Demais, né? E essa música mexe realmente, principalmente comigo pessoalmente. Guerra, é uma alegria muito grande ter recebido você. Você sabe que você tem uma importância muito grande na nossa cultura, a nossa música de Orlândia. E o nosso canal tem essa finalidade. A gente trouxe você porque você merece todo o nosso respeito e toda a nossa homenagem. Eu te agradeço. Você fica à vontade aí para mandar um recado para todos que estão nos vendo. Fica à vontade. Faça um testemunho pessoal seu dessa sua vida. Eu sempre trago dentro de mim, quando se fala na rádio de Orlândia, na rádio, que o Antônio Martins, para mim, foi um pai que eu tive. Deus, ele tem o carinho comigo de ter um táxi. E pedir para te pegar lá no sítio. Me levar e trazer. Tudo aí. Era só chover, não precisava nem pensar que já estava chegando bem, né? Que legal. E agora, no nosso dia a dia, eu sei que você é requisitado para várias festas, natural. Você já está com os seus 77 anos, mas tocar ainda para você é um prazer muito grande, né? E tem isso aqui também, que eu toco muito, Ave Maria, eu toco muito na entrada do casamento na igreja. Então vamos trazer, para finalizar. Tá vendo? Assim por diante. Muito bom. Meus amigos, eu tenho certeza que todo mundo gostou aqui da presença do Guerra. Até eu gostei. E a gente sabe que a cultura, a música, a história de Orlândia tem muito a ver com o meu querido Oswaldo Pereira Guerra, nosso querido Guerra Sanfoneiro, ou Guerra do Acordeon. Estamos, portanto, finalizando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.